Estão me ouvindo? Estão me ouvindo todo mundo aí? Tá? Que a graça e a paz do Senhor continue com todos nós, em nome de Jesus. Foi muito a propósito que nós vimos a ilha lá no fundo da casa lá da Rosária e do Jacinto. Então, conta-se uma história que um velho avião cortava os céus. Acho que a maioria das pessoas conhecem isso. E lá embaixo aparecia o Rio Amazonas, na época da seca. E, devido à seca, apareciam algumas ilhotas. De repente, a pressão do motor do avião começou a cair, e o piloto resolveu pousar esse avião no primeiro lugar que aparecesse. E apareceu um lugar muito bonito, uma ilha lá no Araguaia, até mais bonita que as outras. Era um lugar ideal para pouso. Ele conseguiu aterrar, logo consertou o avião, mas antes de reiniciar a viagem, resolveu examinar aquele belo lugar, visível apenas na época seca do rio. Finalmente, ele decolou e levou consigo 10 pedrinhas, escolhidas a dedo entre as milhares que tinha lá na ilha. Ela seria uma boa recordação da ilha, daquele lugar lindo, e excelente para brinquedo da sua filhinha, presentinho para a filhinha. O tempo passou, a ilha ficou esquecida, até que um famoso joalheiro, em visita ao piloto, teve a sua atenção despertada pelas pedras que serviam de joguinho para a menina. Ao saber da origem das pedras, ele disse: "Olha, essas pedras são pedras preciosas." Separando a pequenininha, brilhante, preta, informou: "Isso é um satélite brilhante. Sua filha brinca com uma verdadeira fortuna." Não é preciso que, a partir daí, o piloto foi o mais constante naquela rota e tudo que ele mais queria era reencontrar aquela ilhota. Que ironia, né? O destino havia lhe colocado na mão uma imensa fortuna. Talvez tenha sido o homem mais rico da Terra naquele quarto de hora que permaneceu na ilha. Mas o tesouro imenso em sua ilha existiu agora apenas na sua imaginação. O Araguaia sepultara aquele lugar e nunca mais foi possível localizá-lo. Vamos ver que tesouro a palavra de Deus nos fornece hoje. A mensagem principal, vocês abrem Apocalipse 11. Nós vamos seguir do 15 em diante. Mas, iniciando, a palavra diz assim, em Coríntios 15, "No momento, no abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados." Nas Escrituras, o som, o ressoar da última trombeta, está associado com a segunda vinda de Cristo. E o próprio Senhor Jesus continua: "E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos dentre os quatro ventos de uma outra extremidade nos céus." Paulo, nessa mesma linha, diz: "Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Ora, ainda nós, o que vos declaramos pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá dos céus com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns com os outros com estas palavras." Ainda na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo continua: "E a vós, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, e tomar vingança aos que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando, naquele dia, vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram."
Estamos prontos para qualquer coisa, é o que pensamos, mas o gosto da vitória, da cena consecutiva, ao ressoar da última trombeta que veremos agora em Apocalipse 11, pode nos pegar de surpresa. Verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. No verso 18, há um elemento aflitivo embutido na cena. Fala da ira de Deus e da destruição dos ímpios, que quando o sétimo anjo tocasse a trombeta, o mistério de Deus seria cumprido. Também está em Apocalipse 10. O termo mistério de Deus refere-se ao plano de Deus da redenção, em e por meio de Jesus. O plano divino da redenção não será cumprido até o dia da redenção. Por isso Paulo fala em Efésios 4, fostes selados com o Espírito de Deus para o dia da redenção, quando todos os salvos se reunirão ao redor do seu trono. Ainda nessa carta de Apocalipse, nos dá, portanto, um outro vislumbre rápido, mas empolgante, da alegria que aguarda os remidos. Esses versos tiveram a intenção de consolar os primeiros cristãos e foram projetados para fortalecer você e eu. Um autor disse que esse versículo é a chave de todo o livro de Apocalipse. Vejam bem, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A vinda do Espírito Santo era uma prova de que Jesus havia sentado à direita de Deus e havia começado o seu reino. Pode-se dizer que o reino começou quando Cristo subiu ao trono. Desde a ascensão, Jesus está entronizado à direita de Deus como Senhor e Messias. O livro de Atos diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Disse Pedro, né? Em Hebreus 1:3 diz assim: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Senhor Jesus completa: ao vencedor, eu lhe considerei que se sente comigo no meu trono. Então, de Atos 2 em diante, os que foram salvos automaticamente tornaram-se cidadãos no reino de Cristo. Colossenses 1:13 diz assim: e nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Os versos 15 e 17 de Apocalipse 11 ensinam que um dia toda a resistência ao reino de Deus cairá por terra. Ensinam que um dia todas as pessoas reconhecerão a soberania de Deus. Ensinam muito mais. Como está escrito: por minha vida, disse o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua louvará a Deus. Em resumo, ensinam e celebram a vitória final da causa divina. O Senhor queria que o seu povo soubesse que a batalha seria difícil, mas que a vitória era certa. A igreja seguiria triunfante, fazendo conquista após outra, até que finalmente o seu comandante plantaria a bandeira da vitória lá na colina da eternidade. Amém. Esse é o caso aqui, com diferença de que o grito de vitória já começou. Após o anúncio da vitória, a passagem continua com uma aclamação de louvor. Como antes, os 24 anciãos se prostraram diante do trono e louvaram a Deus. No verso 16. No capítulo 4 de Apocalipse, eles haviam louvado a Deus como Criador. No capítulo 5, adoraram a Deus
como Redentor. E no capítulo 11, eles proclamam a Deus como vencedor e rei. Então, o verso 17 diz assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Já vimos. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Preste atenção na expressão que és e que eras. Você vê alguma coisa diferente nessas palavras? No capítulo 1, Deus foi caracterizado aquele que é, que era e que há de vir, no verso 8. Nos capítulos 4 em diante, no verso 8, diz assim: os quatro viventes, seres viventes, louvaram a Deus, falaram dele como aquele que era, que é e que há de vir. Capítulo 11, verso 17, porém a expressão descritiva que há de vir já não aparece. Por quê? Porque na visão de João, fomos transportados para um tempo em que o Senhor já veio para castigar os ímpios, mas recompensar os fiéis. Amém. Isso acontecerá em breve. Fiquemos prontos. O Senhor julgará retamente, com o verso 18. Um aspecto essencial de Deus estabelecer a sua autoridade sobre toda a criação será o dia do juízo. Alguns não gostam de pensar em Deus como um Deus de justiça, mas um Deus de amor também precisa ser um Deus de juízo, pois como ele poderia amar o seu povo e permitir que ele sofresse interminavelmente? Ou como ele poderia permitir que o mal se multiplicasse incontrolavelmente como a erva daninha num jardim abandonado? As obras dos homens precisam ser julgadas, pois sem um dia do juízo, os justos jamais serão reconhecidos e o mal não será castigado. Justiça requer que desigualdades sejam extintas e os erros sejam corrigidos. Os 24 anciãos falaram do julgamento de Deus assim: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos. Com respeito às nações se enfurecendo, eu pergunto, o que enfurece as nações? Certamente o Senhor foi bom e gracioso para com elas. Ele supriu as suas necessidades. Além disso, ele mandou o seu filho para ser o salvador do mundo. O que mais? O que mais ele poderia fazer por elas? Salmos 2, 1 a 3 pergunta a mesma coisa. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis das terras se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços, sacudamos de nós as suas algemas. A nós a pergunta: por que se enfurecem os gentios? Respondemos: é porque eles querem andar pelos seus próprios caminhos. Os gentios querem andar pelos seus próprios caminhos. Como filhos adolescentes, as nações querem se livrar de toda restrição. Um dia, Deus confrontará a raiva infantil das nações com a sua justa ira. Deus não é arbitrário em seu julgamento. O castigo será de acordo com o crime. Diz Paulo em Gálatas 6, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, ele vai ceifar. O mesmo ponto é exposto na última parte do versículo 18, que declara: ele destruirá os que destroem a terra. Os enfurecidos conhecerão a fúria de Deus. Os destruidores serão destruídos. Há alguns aqui que vivem numa sociedade ecologicamente consciente, pensam que no mau uso dos recursos naturais, ao lerem as palavras, destrói a terra. Essa aplicação pode ser até possível, mas o Espírito Santo tinha questão em mente, questão muito mais séria do que o abuso de um gigantesco globo de terra e rochas chamado terra, cujos elementos abrasados derreterão um dia. 2 Pedro 3. A palavra grega traduzida por destruir não significa extinguir ou levar à extinção, mas mudar para pior, corromper, assim como corrompe os tecidos, conforme Lucas 12. Assim como a predisposição para o mal corrompe as mentes, está em 1 Timóteo 6. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, fica colocando altercações sem fim, cuja mente é pervertida
e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O Espírito está falando dos que corromperam esta terra, os que a encheram de impurezas morais, blasfêmias e incredulidade ímpia. Observe o que está ocorrendo hoje. Os cristãos viviam no tempo de João, que viviam lá no tempo de João, colocariam o Império Romano no topo da lista de destruidores da terra. A mensagem, amados, aplica-se muito bem hoje aos que possuem mente pervertida, aos que corrompem o mundo em que você e eu vivemos. O Senhor recompensará generosamente. O dia do juízo não será simplesmente um dia de acerto de contas com os que se opuseram a Deus, mas será uma hora de grande euforia, quando Deus reconhecerá e recompensará os seus. Amém? Os 4 anciãos descreveram isso como tempo determinado para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. As expressões servos, profetas, santos e aqueles que temem o nome, os pequenos e os grandes, não constituem uma lista de grupos diferentes, mas uma forma impressionante de afirmar que todos os fiéis serão recompensados. Independente do que sejam, do serviço que tenham prestado, de serem ou não considerados importantes no mundo. Amados, não é consolador reconhecer que o Senhor sabe e valoriza tudo que você faz e que um dia Ele recompensará você? Amém? Jesus diz assim, regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Isso está em Coríntios 3, diz assim, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Hebreus 11 diz assim, Deus se torna galardoador dos que o buscam. Acautelai-vos para receber do completo galardão, disse João na segunda carta. As nossas mentes são incapazes de compreender as maravilhas que Deus reserva para os fiéis. Como está na primeira carta aos Coríntios, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As poucas pistas que temos nos enche de temor e expectativa. A promessa do galardão divino para os fiéis se viu de esteio para os cristãos em tempos difíceis. Ela também pode nos ajudar quando estivermos ou quando estamos atravessando circunstâncias difíceis. O consolo proporcionado por esse trecho bíblico ainda não acabou. Em Apocalipse 11:19, temos respostas de Deus às palavras de louvor. De repente, o cântico mergulha em silêncio e surge à vista de João uma vitória linda, uma visão de glória divina, dizendo: abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A abertura do Santo dos Santos anunciava a promessa pessoal da presença de Deus, enquanto a arca era um lembrete de que Deus é um Deus de aliança, que guarda e cumpre suas promessas. Apocalipse 21:3 diz, o maior atrativo do céu não são as ruas de ouro, rios brilhantes ou árvores exóticas, mas a presença íntima de nosso Senhor e fiel Salvador. Finalmente, o tabernáculo de Deus estará com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esta é a visão da última trombeta. Apesar disso, vimos o suficiente para nos encher de admiração em relação ao momento em que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Ao toque da última trombeta, é algo, amado, que você está aguardando ou temendo. A visão da última trombeta, queridos, foi dada para encorajar os cristãos perseguidos. Deus queria que eles soubessem que os seus inimigos podiam matá-los, mas não podiam derrotá-los. Ele queria que o seu povo soubesse que o pior que fosse a situação, aquilo não seria o fim. Quando a última trombeta tocar, será um dia de vitória ou derrota para você? Você está programado para a vinda do Senhor? Então, hoje é o dia de se preparar. Se você não está programado, programe-se. Se você não está preparado, prepare-se. Então, todos nós, como aquele piloto, no início,
Encontraremos, se já não encontramos, uma ilha no voo de nossas ilhas. Ela, a ilha, conterá um rico garimpo, o garimpo do amor. Talvez seja a mais preciosa a ilha encontrada lá no Araguaia. E como aquele piloto, pousaremos despreocupados, conheceremos a ilha, que poderemos ter um doce nome. Pode ser da sua companheira, do seu familiar, ou mesmo denominar-se juventude, ou talvez mesmo uma ilha simples, perdida nas praias do Noroeste. Mas se a ilusão e a ânsia de sensações novas nos fizerem decolar, sem ao menos guardar lugar onde estivemos, ou deixarmos nele uma placa com os dizeres: esta ilha é minha. Então, levaremos somente algumas pedras preciosas, sob a forma de recordações de um abraço, de um beijo, de um carinho, de um momento de reunião da igreja, de um mar verde, de um vento apagando na areia os nomes escritos no coração e a oportunidade perdida da nossa salvação. E quando o joalheiro famoso, conhecido como o Senhor do Tempo, o Senhor da Razão, ou o Senhor da Eternidade, nos disser que perdemos um tesouro, voltaremos atrás como aquele piloto, mas será tarde. Porque, como Araguaia, o passado terá sepultado a nossa ilha. Ficarão apenas como lembranças, algumas pedras, a saudade de um nome, a saudade de um carinho, de um dia que tivemos juntos, com a igreja, com a família, com os amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.